Fala cambada, e hoje vamos falar do filme A Hora do Vampiro, que estreou recentemente e é baseado nessa obra do Stephen King, do mestre Stephen King, um livro fabuloso, muitíssimo bom, vale a pena ler, mas vamos falar do filme. Em 2024, agora tem alguns dias, menos de 10 dias, A Hora do Vampiro retornou às telas em uma nova adaptação dessa obra do Stephen King. O filme ele é dirigido pelo Gary Dauberman, conhecido por seus trabalhos com Annabelle e A Freira, e traz de volta a cidade de Jerusalem's Lot, uma comunidade assolada por vampiros. No entanto, apesar das expectativas, o longa ele peca em várias áreas, especialmente na edição, o que resulta em uma experiência desconexa e com cenas muito mal explicadas. Baseado no segundo romance do Stephen King, A Hora do Vampiro, segue o escritor Ben Mears, que retorna à sua cidade natal apenas para descobrir que ela é controlada por forças sobrenaturais lideradas pelo vampiro Kurt Barlow. O romance de King nasceu de uma ideia curiosa, parece que ele estava dando aula e ele teve uma epifania e pensou o seguinte: e se Drácula viesse para uma pequena cidade americana no século XX? Essa reflexão ela foi transformada em uma obra que solidificou vários dos assuntos que se tornariam recorrentes no trabalho de King, como o mal espreitando sob a superfície de uma cidade tranquila do Maine, um protagonista escritor, crianças precoces e um grupo de heróis desajustados tentando enfrentar uma ameaça sombria. A Hora do Vampiro, esse novo A Hora do Vampiro, ele é um filme tecnicamente competente, com uma boa fotografia e design de produção que evocam a atmosfera sombria de uma pequena cidade americana dos anos 70. A ambientação ela retrata bem a estética da época, criando uma atmosfera nostálgica para os fãs da obra original. Você pode conferir isso em títulos de filmes como O Último dos Valentões e Um Lance no Escuro, que adornam ali os cinemas, né, em algumas cenas, os cinemas drive-ins locais, e até a canção Sundown, do Gordon Lightfoot, evoca o período. No entanto, a tradição dos vampiros ela evoluiu muito, tanto que a abordagem de Dauberman, ao tentar ser fiel ao estilo clássico, ele acaba parecendo antiquada em comparação com as outras adaptações mais modernas. Esse filme ele foi gravado originalmente em 2021, e estava programado para ser lançado em 2022, mas foi adiado várias vezes, ficando guardado por quase 2 anos antes de finalmente chegar ao público. Esses atrasos eles podem ter contribuído para a falta de coesão e o ritmo desbalanceado desse filme. O Will Dauberman ele tinha criado muita expectativa aos fãs por conta dos seus trabalhos anteriores no terror, como Annabelle, por exemplo, mas ele não conseguiu replicar o mesmo impacto assustador que o Tobe Hooper trouxe na série original lá de 1979. Em vez de o Dauberman criar uma atmosfera de tensão crescente, o filme recorre a sustos previsíveis, uma narrativa simplificada que sacrifica o desenvolvimento emocional e os detalhes humanos para focar somente nas cenas de ação. Enquanto as versões anteriores da Hora do Vampiro traziam uma exploração mais profunda dos personagens e as suas relações com a cidade, aqui tudo parece muito comprimido e rápido demais. Eu tive a sensação em alguns momentos que as cenas elas parecem ter sido cortadas, sem grande cuidado ali com a edição, criando a impressão de que partes importantes dessa trama elas foram totalmente deixadas de fora. Mas tem muitos pontos positivos. Entre eles, eu destaco as performances do Lewis Pullman, que acho que é filho do Bill Pullman, como Ben Mears, e o Pillow Asbeck, como o enigmático R.T. Strucker. Esses dois conseguem dar um ar de autenticidade aos seus personagens, mesmo com aquele material limitado ali para trabalhar no filme. Porém, essa trama ela é tão condensada que muitos dos personagens eles ficam superficiais, incluindo a própria cidade de Jerusalem's Lot e a infame Casa Masters, que deveria ser presença imponente e aterrorizante, mas acaba sendo apenas um cenário de fundo. E aqui vale dar uma pausa, né, nesse papo, porque o Stephen King, em seus livros, em suas obras, nunca fala exatamente sobre aquilo que ele estampa na capa do livro. Né? Por exemplo, A Hora do Vampiro, o filme ali, por exemplo, a casa, a cidade, as relações humanas ali durante o filme, elas estão mais em evidência do que a própria história de vampiro. Na verdade, o papo do vampiro, ele sim é um pano de fundo para toda a experiência humana que acontece. Outros 2 exemplos bem legais que eu gosto de trazer aqui, por exemplo, o livro A Redoma, que virou inclusive uma série bem legal, não é sobre a redoma que do nada aparece ali, trazida por alienígenas. É sobre condições humanas, é sobre relacionamentos humanos, é sobre como as pessoas... Eu acho que eu fiz um review desse livro no Scooby. É como se fosse uma casinha de formigas do Stephen King, onde ele testa o comportamento humano em situações de estresse. Outro livro muito bom do Stephen King é o Novembro de 63, que é sobre viagem no tempo. A viagem no tempo aqui
ela é feita de uma forma tão ridícula, que muita gente fala, ah, Stephen King é terror. Stephen King, o terror é pano de fundo. O Stephen King, ele aborda relações humanas. Então, nesse livro aqui, a viagem no tempo, eu acho que, eu não vou lembrar que eu li há muito tempo, mas a viagem no tempo, acho que a pessoa entra numa lanchonete, numa sala, numa porta, e ela começa a transitar na linha do tempo. E isso é o de menos. Como ela vai transitar, navegar na linha do tempo, é o de menos. O mais importante são as relações humanas que acontecem nesse livro. Fala de política, fala de condições econômicas, e fala de relações humanas também. Então, o Stephen King, o forte dele é esse, é relações humanas. E o filme, esse filme A Hora do Vampiro, esse filme novo, ele simplesmente soterrou as relações humanas e deu ênfase a... Tudo bem, a série também é um blockbuster, mas deu ênfase a um blockbuster barato, sem muito envolvimento dos personagens. Simplesmente é como se uma pessoa estivesse te contando uma história de forma rápida, passageira, sem muitos detalhes. Outro ponto problemático desse filme é o uso excessivo de CGI nos vampiros, especialmente no Kurt Barlow, cuja aparência se assemelha muito à versão de Nosferatu da minissérie de 79, mas sem o mesmo impacto visual. A aplicação de efeitos digitais brilhantes acaba por retirar a humanidade dessas criaturas, tornando elas menos assustadoras e muito mais caricatas. Além disso, várias coincidências forçadas enfraqueceram muito a narrativa. Uma doutora Cody, que magicamente tinha uma vacina contra a raiva à disposição na bolsa dela. Os vampiros, que aparecem praticamente sem necessidade de convite em algumas cenas, enquanto em outras cenas eles precisam ser convidados. Apesar de ser uma adaptação tecnicamente muito bem realizada em alguns aspectos, A Hora do Vampiro de 2024 falha em capturar o terror e a profundidade da obra original, principalmente por conta de sua edição confusa e cortes que deixam lacunas importantes na trama. A narrativa, ela parece ser apressada demais e sem espaço para que os personagens e as histórias respirem. A escolha do Dauberman em focar na ação e não no elemento humano do terror faz com que esse filme ele perca parte da sua essência, transformando uma obra seminal do Stephen King em um entretenimento leve, mais divertido do que assustador. Para os fãs do livro, como eu, ou uma das adaptações anteriores, pode até haver momentos nostálgicos, mas falta aquela mordida, aquele impacto que esse material merecia. Pois bem, fico por aqui, espero que tenham curtido. Vale a pena ficar de olho em um filme novo do Nosferatu, que vai sair agora, acho que em novembro, ou ali perto do Dia das Bruxas lá dos Estados Unidos, 38 de outubro. Vai ser uma versão bem bacana, parece ser uma versão bem bacana, que não vai deixar tanto a desejar quanto A Hora do Vampiro deixou. A série original tem alguns momentos que se parecem bastante. Por exemplo, teve gente que ridicularizou a cruz feita de abaixador de língua, aquele que os médicos usam para baixar a língua das pessoas, mas essa cena também tinha no seriado original de 1979. Então, assim, a questão aqui não é que o filme não é que seja entregue um filme tão caricato assim quanto o de 79. 79, ele era um filme de terror para a época, era uma época mais infantil, mais ingênua. Então os filmes de terror eram pesados. A gente assistindo hoje a série de 79, a gente acha infantil, porque os filmes de terror evoluíram bastante. Os filmes de vampiro pós-Crepúsculo, pós-Drácula de Bram Stoker, eu falei Crepúsculo é uma história boba, mas é um filme bem... A história é boba, mas é um filme bem feito de vampiros. O Blade, por exemplo. Então existiram muitos filmes de vampiros muito bons, com mais tecnologia, com histórias melhor amarradas. Só que, cara, podia ter feito um pouco melhor. Eu não sei se quis deixar a ideia ali de aquela fluidez, aquela ingenuidade da série, do seriado de 1979 fluir no filme. Não sei se foi essa a intenção, mas ficou bobo demais. Não que os filmes do Stephen King sejam tão sérios assim, eles são meio bobos, né? Porque a ideia é justamente falar do comportamento humano dentro da obra. Mas nem isso aconteceu. Então foi praticamente cara, vamos fechar logo isso aqui, vamos entregar esse trabalho logo, que o deadline tá aí. Ou aquela procrastinação que você deixa tudo para a última hora, o cara procrastinou e deixou para lançar o filme na última hora. Bem, ficou grande demais. Espero que vocês assistam o filme. Se curtiram, se não viram ainda, deixem nos comentários, curta, compartilhe, faz o que você tem que fazer. Valeu, forte abraço, até a próxima.